A gente conversa agora com o ex-ministro Ciro Gomes. Ex-ministro, boa noite, muito bem-vindo de volta aqui ao Expresso. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Eu lhe ouço bem, Mona Lisa. Boa noite a você, boa noite ao Caio e a toda a tropa aí da CNN. Muito bom. Montanha-russa, hein? Grandes emoções para o dia. A nossa tropa da informação. Ah, meu Deus do céu, não tem um dia normal, mas vamos lá. Eu queria muito ouvir o senhor, até pedir para conversar com o senhor, e muito obrigada, então, por falar sim ao convite, porque de tudo que eu li durante a tarde, durante a noite, acabamos de ouvir Guilherme Boulos, não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar aqui, mas sobre a tal expectativa de união de uma esquerda, né, que depois da eleição de Jair Bolsonaro anda enfraquecida, dividida, e que todo mundo questiona, então, como é que seria essa possibilidade da volta da esquerda agora com, então, Lula, nesse momento, liderando mais uma vez o que seria uma união de esquerda para derrotar Jair Bolsonaro. Quero ouvi-lo sobre essa expectativa ou essa possibilidade. Mona Lisa, os políticos só pensam naquilo, né? É uma coisa impressionante. E eu sempre procurei manter uma certa distância desse vício, né? Embora seja um político já muito vivido e muito experiente. Então é com essa vivência e essa experiência que eu vou lhe responder. Nesse momento, nós temos uma coisa concreta acontecendo, que quem me acompanha, não é, viu que eu estou falando isso desde 2016. É que o Sérgio Moro comportou-se como parte arbitrária no processo do Lula, o tempo inteiro. O que é chocante para um velho cultivo, um amante do direito como eu, é que o ministro Fachin, que teve sob suas mãos, e o Supremo, essa evidência das aberrações do Sérgio Moro, só tenha visto para resolver o problema 4 anos depois. Entrementes, o processo político brasileiro foi alterado. É sempre justo que a gente imagine que o Lula e sua Grey considerem que o Lula ia ganhar as eleições. Não é verdade, mas eles consideram, e é justo que considerem. Não é? E 4 anos depois, o Lula amargou um não sei quanto tempo de cadeia, vai para uma obviedade. Tudo era nulo. Coisa que eu estou dizendo que aconteceria há muitos anos, e eu não falo isso senão para dar uma palavra de tranquilidade às pessoas. Isso é uma constatação jurídica, mas um pouquinho de ponderação, se você me permitir, me interrompa se eu estiver sendo extenso. Se eu estiver sendo extenso, me interrompa. O Lula não foi declarado inocente nesse momento. O que o ministro Fachin fez, de forma exótica, dado que volta a um assunto que houvera sido examinado muitas vezes, interrompe a suspeição que estava também muito procrastinada para ser examinada, e o que parece ser uma censura, na verdade, é uma tentativa de proteger o Sérgio Moro e a sua obra arbitrária na Lava Jato. O que é que faz o ministro Fachin? O ministro Fachin diz que a instância de Curitiba não era legítima para examinar, não era o juiz natural, e transfere todo o processo para a Justiça Federal do Distrito Federal. E diz que a Justiça Federal do Distrito Federal informe aos seus telespectadores, especialmente aos meus amigos, companheiros do PT, que precisam entender o que está acontecendo, para além desta justa alegria que estão sentindo por essa justiça que se faz ao Lula, não porque ele seja um inocente, porque não é mesmo, mas porque foi perseguido por arbitrariedade do Sérgio Moro. Então, repare, ele diz, o ministro Fachin, no despacho, que o novo juiz, que vai ser sorteado amanhã no Distrito Federal, pode validar tudo o que aconteceu em Curitiba ou não. Ou seja, se o juiz validar tudo o que aconteceu, ele vai ser sentenciado de novo. E aí tudo começa de novo, e toda a instabilidade jurídica que interage pela força natural que o Lula tem no processo político com a questão política brasileira. Então, sob o ponto de vista do direito, é tudo muito esquisito, embora eu ache que tenha sido feito justiça. O Sérgio Moro foi arbitrário, foi suspeito, não tinha nenhuma autoridade para julgar como fez, ao arrepio da lei, constrangendo a lei, violentando as franquias de qualquer cidadão, e do Lula, por qualquer cidadão, também tem o direito de ser julgado com decência e correção. Isto dito, é muito apressada qualquer leitura política. Claro que você tem
determinados momentos, nessa hora todo mundo fica feliz, o militante do PT fica feliz, mas a vida brasileira não se realiza assim. Nesse momento, nós estamos passando de 266 mil pessoas mortas por uma pandemia que saiu do controle. O Brasil é um país que está avançando na vacinação a passo de caga do manco, o que significa mais dezenas de milhares de pessoas mortas daqui às próximas 2, 3 semanas. O Brasil tem uma crise econômica sem par. E eu conheço o que eu estou lhe dizendo. E tudo isso é o que vai interagir. E o povo brasileiro, passado esse momento de perplexidade, com essas decisões esquisitas, vou ficar aqui numa palavra, nós vamos cair de novo na amarga realidade brasileira. E amadurecer o futuro. Eu, por enquanto, fico feliz porque aquela injustiça que fazia do Lula uma vítima de processos penais arbitrários pode devolvê-lo agora a um debate de iguais. Com seus direitos políticos, nós podemos discutir o futuro do Brasil, e se o futuro do Brasil é uma volta ao passado, não é, que o Lula representa. Uma volta ao passado, então, significa Lula não seria o melhor nome para, então, tocar para frente essa eventual, ou essa esperada, ou essa desejada, escolha uma palavra que quiser, união da esquerda para derrotar Jair Bolsonaro? Olha, a tarefa não é só derrotar o Bolsonaro, a tarefa é construir a saída para o Brasil. E essa saída para o Brasil pede diálogo, pede um equilíbrio, pede o fim do radicalismo político, do sectarismo, do ódio, que tem caracterizado essa confrontação entre o lulopetismo e o bolsonarismo. De maneira que ambos, cada qual com a sua qualidade, não é? O Bolsonaro é um fascista, é um bandido, para mim é um grande marginal que assaltou a opinião pública brasileira, não é? Mas o PT não é desculpável pelas contradições que fez. Eu não quero aprofundar essa análise hoje, porque acho muito justo, não é, que o amigo do Lula e o aliado do Lula seja feliz hoje, sinta uma alegria grande, não é, por ter sido corrigida essa grande injustiça que eu denunciei ao longo desses anos todos. Portanto, o processo é nulo e o Lula tem devolvido os seus direitos políticos. Isso eu acho bom para o Brasil. Agora, a política vai dizer amanhã se é isso que o Brasil precisa. E eu acho muito improvável, muito mesmo improvável, que a sociedade brasileira queira repetir em 2022 aquela confrontação odienta, sectária, radicalizada, né, que marcou a divisão da nação brasileira em 2018. Ministro, pergunta agora do Caio Junqueira. Vamos lá, Caio. Ciro, boa noite. Vou insistir um pouco nesse tema. Eu mandei à tarde aqui, nas repercussões da decisão do Fachin, para um correligionário seu, da executiva do PDT, influente. Não vou falar quem é, só se o senhor insistir. Mas eu mandei a seguinte pergunta para ele, está aqui no meu WhatsApp. Acha que Lula candidato, Ciro não sai candidato? E ele me respondeu, Ciro sai candidato de todo jeito. É isso? Essa é a tarefa que o partido quer de mim e é a tarefa que eu estou disposto a cumprir. Entretanto, eu tenho que ter clareza de que o momento agora, volto a lhe dizer, não é de discutir o efeito político eleitoral dessa decisão esquisita, por assim dizer, que surpreendeu até os advogados do Lula. Essa é uma decisão que vai ter desdobramentos graves ainda sob o ponto de vista do direito. Será que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu colegiado, vai achar razoável que todas as suas decisões que examinaram especificamente a questão do juízo natural ser em Curitiba, em todos os processos que envolveram o Lula, será que o Supremo Tribunal Federal vai entender que essa decisão esquisita, embora tenha corrigido uma injustiça que foi o comportamento arbitrário do Sérgio Moro, vai se estender também a todos os réus da Lava Jato? Nós estamos falando aqui de Eduardo Cunha, nós estamos falando aqui de Gedel Vieira Lima, nós estamos falando aqui de 110 anos de prisão do Sérgio Cabral. Isso para ficar do Palocci, que é um réu confesso que devolveu 100 milhões de reais. Infelizmente, isso tudo vai vir agora. E o juízo natural que será sorteado amanhã vai ser ágil? Vai convalidar decisões de Curitiba? Não vai convalidar decisões de Curitiba? O país vai continuar, 2021, no meio da pior crise econômica, da pior crise sanitária, da pior crise de saúde pública, de ter sido transformado num pária internacional? Nós vamos o país inteiro continuar na ponta dos pés,
dependendo da judicialização da política em questões tão graves e centrais, em nome de quê? Essa é a grande questão. Eu me sinto obrigado, embora queira comemorar com todos os amigos que consideram que o direito prevaleceu, que o Lula foi vítima. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo hoje. Eu disse, eu vou inundar minhas redes sociais com uma montanha de depoimentos em que eu anunciava esse dia. Cansei de estar preparado para ele. Portanto, eu estou com esse equilíbrio, essa serenidade e esse distanciamento, porque eu sabia que ia acontecer. Só não sabia que ia ser de uma forma tão exótica quanto foi. Eu imaginava que o colegiado do Supremo ia examinar a suspeição do Moro de uma forma correta e não essa decisão, vamos dizer, unipessoal, que, na verdade, vem para proteger o que não pode ser protegido, que é a existência de um juiz bandido que usurpou a toga, não é? E que expôs-se a serviço das potências internacionais e que destruiu, segundo estudos recém-publicados do Diese, 4.400.000 empregos no Brasil. O resto, se a solução para o confronto contra o bolsonarismo boçal é a volta do lulopetismo envelhecido, inconfiável, cheio de contradições, irrespondíveis, eu acho que é melhor esperarmos um tempo aí para amadurecer isso. Ex-ministro, muito obrigada mais uma vez por falar sim aqui. A entrevista ela realmente tinha que ser mais rápida, mas já fica o convite para uma próxima. Muito obrigada, já que o senhor disse que vai lá nas redes sociais agora inundar com postagens que o senhor tinha feito, então liberá-lo para isso. Boa noite e, de novo, eu reitero, o pedido foi de última hora, o sim também veio, então que bom saber que temos sim canal aberto para conversar aqui na CNN. Obrigada. Boa noite, boa noite. Deixa eu só dizer, vacina é o que interessa, o resto a gente discute outra hora. Sem dúvida, mas a hora também aponta aí a urgência de uma decisão que a gente precisa entender. Então, sem dúvida, sim, vacina, precisamos e muito entender o universo político todo, que determina também o ritmo da vacinação do Brasil, sem dúvida. Muito obrigada, até uma próxima.